Nesse vídeo, nós trataremos sobre a finalidade da camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados ela é responsável pela comunicação entre duas placas de rede que são vizinhas, que estão diretamente conectadas por um canal de comunicação. Então, esse canal de comunicação pode ser com fio ou pode ser sem fio, e aí nós estamos falando de uma determinada tecnologia. A camada de enlace de dados, ela é diretamente relacionada, ou ela está diretamente relacionada à tecnologia que está implementada na camada física. Então, a camada de enlace, ela vai estabelecer um enlace lógico, a camada física estabelece o enlace físico. Então, eu estou fazendo a comunicação entre dois dispositivos por meio de um canal físico. A camada de enlace vai estabelecer uma comunicação lógica e fazer com que os dados cheguem até o próximo salto. Então, essa camada permite que os protocolos da camada superior acessem o canal de comunicação ou a mídia física, encapsulando os pacotes que chegaram da camada 3. Daí esse encapsulamento vai ter como resultado os quadros da camada 2. Quando a gente falar aqui de camadas, nós estamos falando das camadas do modelo OSI. Então, a camada 3 no modelo OSI é a camada de rede, e a camada 2 no modelo OSI é a camada de enlace de dados, sendo que a camada 1 é a camada física. Então, ela vai vai executar alguns processos, tá? Como detecção de erros, e se for identificado algum erro no pacote, o quadro que contém esses erros, ele vai ser, aqui ele está dito rejeitado, mas na verdade ele é descartado, porque a rejeição na camada de enlace, ela resulta no descarte deste quadro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma placa de rede, nós temos uma placa de rede, uma interface de rede, então a camada de enlace ela está implementada na placa de rede. Eu vou receber os dados que vieram lá o pacote que veio lá da camada 3 e vou colocar um cabeçalho, tá? Então lá no pacote, aqui eu ainda tenho a carga útil, tá? O payload desse pacote, que são os dados que vieram das camadas superiores. A camada de rede adicionou o endereço IP de origem, o endereço IP do destino, mais algumas informações relativas ao cabeçalho da camada de rede, e aí a interface, a camada 2, a camada de enlace, ela vai colocar mais algumas informações que são importantes aqui, como o endereço de origem e o endereço de destino, sendo que esse endereço é o endereço MAC, é o endereço físico da placa de rede. Bom, então o objetivo dessa camada é estabelecer uma comunicação e verificar se os quadros encaminhados de uma interface, eles chegaram de forma íntegra na outra interface de rede. Então aqui a gente tem a camada de rede. Então, aqui a gente tem a camada de rede, tá? Que é a camada superior, e a gente tem a camada de enlace. A camada de enlace termina aqui. Então, o que a gente tem nessa camada? Essa camada é dividida em duas subcamadas, porque são duas funções necessárias para a comunicação na rede. Então, a gente tem o padrão 802, I3E 802. Quando a gente fala de 802, do padrão I3E 802, nós estamos falando de padrões de rede, tá? Então, são padrões para comunicação em rede local e rede metropolitana, para LAN e MAN. Aqui a gente tem a especificação dos padrões Ethernet, dos padrões de rede sem fio, dos padrões para WPAN, esse aqui, por exemplo, o Bluetooth entra nesse padrão, tá? Então, 802 ponto alguma coisa, porque eu tenho um pontinho
e mais uma numeração e eventualmente algumas letrinhas, esses padrões eles são relativos aos padrões de rede. Então, na camada de enlace, nós temos duas subcamadas, o controle de link lógico e o controle de acesso ao meio. Então, o controle de link lógico, ele vai estabelecer um link lógico entre duas placas de rede. Então, vou receber informações, eu vou receber os pacotes da camada superior e eu vou fazer a comunicação com a camada inferior. A camada MAC, de controle de acesso ao meio, ela vai fazer o encapsulamento dos dados e o controle de acesso ao canal físico. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente tem um canal físico que ele é compartilhado por vários dispositivos, nós temos um problema que é o problema que resulta em colisão, porque se eu tiver dois dispositivos se comunicando ao mesmo tempo, os sinais que estão passando no canal físico, eles vão se sobrepor. E aí, os dados eles não conseguem ser decodificados corretamente e acontece o que a gente chama de colisão, tá? Então, aqui a gente tem o padrão 802.2, que é o padrão para Ethernet, né, para comunicações de link lógico, e esse padrão ele vai estabelecer como a gente vai fazer vamos estabelecer um enlace lógico. Então, a camada física, ela estabeleceu um enlace físico e a subcamada de controle de link lógico vai estabelecer o enlace lógico entre essas duas placas de rede. A subcamada MAC, a gente tem aqui os padrões específicos da tecnologia que está implementada na camada física, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o 802.3, o padrão I3E 802.3 é para Ethernet, e aqui a gente tem, quando a gente fala de comunicação Ethernet com uma velocidade, uma taxa de transferência de 10 megabits por segundo, nós temos uma forma de colocar esses bits no meio físico. Então, veja que essa camada, que esse padrão Ethernet, ele está ligando tanto a camada de enlace quanto a camada física. Por isso que no TCP/IP, a camada de enlace e a camada física, elas são uma camada só, tá? Porque ela é implementada na placa de rede. Então, se eu estiver falando de comunicações Fast Ethernet, existe uma outra forma de colocar esses bits no canal de comunicação, porque eu preciso colocar muito mais bits por segundo. Se no Ethernet eu tenho uma velocidade, uma taxa de transferência de 10 megabits por segundo, no Fast Ethernet eu tenho 100 megabits por segundo. No Gigabit Ethernet eu tenho 1000 megabits por segundo. Então, são formas diferentes de codificar, de colocar aqueles bits que eu recebi da camada superior no canal de comunicação. Então, aqui a gente tem os padrões específicos para rede com fio. Tá? Se a gente estiver falando de rede sem fio, a gente está falando do padrão 802.11, o padrão para redes locais, o W é de sem fio. E aqui a gente tem as especificações, as diferentes especificações para redes Wi-Fi. Quando a gente está falando de WPAN, a gente está falando de comunicações com entre dispositivos que estão em uma distância muito limitada. Então, nós estamos falando aqui de redes Bluetooth, RFID e outras tecnologias que exigem uma proximidade muito maior dos dispositivos. Então, são características desse tipo de tecnologia. Por isso que essa camada de acesso ao meio e a camada física, elas estão diretamente ligadas à tecnologia implementada na camada física. Tá? A camada de controle de link lógico, ela não depende da tecnologia implementada. Então, como que funciona o acesso ao meio? Então, os pacotes trocados entre os nós, e aqui a gente está falando de comunicação entre
de um salto. Então, eu tenho uma placa de rede aqui, que vai se comunicar com uma próxima placa de rede aqui. Então, eu estou falando de um salto. Esse um salto, ele exige a transferência dos dados por um canal físico de comunicação. Então, quando falarmos de um salto, não estamos falando entre comunicações entre as diferentes portas de rede de um mesmo dispositivo, ou, por exemplo, de um mesmo roteador. Eu estou comunicando a porta 1 do roteador com a porta 2 do roteador. Não é isso. Isso não caracteriza um salto. Para caracterizar um salto, eu preciso necessariamente passar por um canal de comunicação. Essas placas de rede, elas não podem estar implementadas no mesmo dispositivo. Então, os pacotes trocados entre os nós, eles vão passar por várias camadas de enlace, pode ser uma camada de enlace ou várias camadas de enlace, e transições entre meios físicos. Então, eu posso ter uma comunicação entre vários dispositivos, vamos colocar aqui uns 3 dispositivos, aonde esse aqui é o dispositivo emissor, é a origem da comunicação, e esse é o destino, então esse vai ser o receptor da comunicação. Esse é o destino final e o primeiro início, né? Para a camada de enlace, a origem e o destino é sempre um salto, então eu estou fazendo aqui um salto. Aqui eu posso ter um enlace, por exemplo, que use par trançado gigabit Ethernet. Nessa outra comunicação, eu posso ter um enlace Fast Ethernet. Então, aqui eu vou colocar um gigabit Ethernet. Aqui eu vou colocar um Fast Ethernet. E aqui eu posso ter rede sem fio. Então, eu vou colocar uns pontinhos aqui para caracterizar a rede sem fio, tá? Então, aqui eu tenho uma comunicação por Wi-Fi. Vou colocar Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Beleza. Então, eu posso ter enlaces diferentes com tecnologias diferentes, desde que essas interfaces de rede sejam capazes de trabalhar com essa tecnologia. Então, em cada salto do caminho, um roteador ou o dispositivo ou a placa de rede, ela vai executar 4 funções básicas. Primeiro, ela vai aceitar um quadro da mídia de rede, então eu vou receber o quadro aqui na interface, vou pegar esse quadro, que ele tem um cabeçalho, e eu vou desencapsular, e eu vou processar esse quadro. Então, o primeiro passo é processar o quadro. A camada 2, ela vai verificar algumas coisas, e se tiver ok, se o quadro estiver íntegro, ela vai para a próxima atividade, que é, por exemplo, encaminhar para a próxima interface de rede ou encaminhar para a camada de rede para que ela execute alguma função. Se ela for passar para a próxima, se ela for passar para a camada superior, para a camada de rede, ela vai pegar o quadro desencapsulado e vai colocar o pacote, vai entregar o pacote para a camada de rede. Esse pacote pode ser processado e ela pode receber um novo pacote da camada de rede para fazer alguma coisa, por exemplo, para colocar no próximo enlace. Quando ela receber o pacote da camada superior, ela vai encapsular novamente o pacote em um novo quadro. Esse novo quadro é diferente do quadro anterior, ele é independente do quadro anterior, tá? E aí eu vou pegar esse quadro e encaminhar para o próximo segmento de rede. Então, quando eu falar de segmento de rede, eu estou falando dessa comunicação. Isso é um segmento, isso é outro segmento, isso é outro segmento. E aqui a gente tem uma interface fazendo essa comunicação e outra interface fazendo essa comunicação. São 2 interfaces de rede diferentes, tá? Então, os padrões da camada de enlace, eles são estabelecidos por algumas instituições, então a gente tem essas 4 instituições que estabelecem os padrões. A I3E, que vai criar os padrões para comunicação, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, WLAN. A
a ITU ou UIT, né? Aqui foi traduzido para o português, mas é a ITU. Ela também vai criar alguns padrões para telecomunicações. A ISO, ela também estabelece, e a ANSI também estabelece alguns padrões. A maioria dos padrões que são mais populares, mais conhecidos, que são os padrões numéricos, são estabelecidos pelo I3E. Nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a finalidade, os objetivos da camada de enlace.